Nesse vídeo, eu vou cobrir os eventos de um serial killer que forçava suas vítimas a participarem de uma agonizante caçada humana. Esse é um caso realmente macabro e a confissão final do assassino é uma das coisas mais bizarras que eu já li em toda a minha vida. Se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais, mistérios e histórias inexplicáveis, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Em 12 de setembro de 1982, dois policiais de folga estavam caçando em uma área isolada do Alasca, nos Estados Unidos, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Anchorage. Mesmo nos dias atuais, esta área é tão isolada que as únicas maneiras de chegar até lá são por meio de um avião ou um barco, e as únicas pessoas que frequentam este local são pessoas com vasta experiência em caça. Depois de um longo dia, os dois homens perceberam que estava começando a escurecer, e como eles ainda estavam nos confins da floresta, resolveram dar meia volta e retornar para seu acampamento. Como o caminho por dentro da floresta não era fácil, os homens resolveram pegar uma rota alternativa, que passava por um rio próximo, chamado Rio Kinnick. Durante a travessia do rio, eles cruzaram por um banco de areia e no meio da caminhada, eles viram que havia uma bota saindo da areia. Entretanto, conforme se aproximaram, eles perceberam que não se tratava apenas de uma bota. Haviam ossos de uma perna humana ainda dentro do calçado. Por conta de serem policiais, eles sabiam da importância de não alterar um possível local de crime. Portanto, resolveram fazer uma marcação do local em seu mapa, voltar para o acampamento e reportar o crime para o departamento de polícia. No dia seguinte, os investigadores e técnicos da polícia chegaram ao local. Eles tiraram fotografias para registro e decidiram desenterrar os restos mortais. Durante as tentativas de remoção dos restos, eles evidenciaram que haviam roupas femininas emaranhadas na lama e no restante dos ossos. Uma busca por outras evidências ao redor revelou uma única cápsula de calibre .223, um tipo de calibre comum para rifles de caça. Os restos foram cuidadosamente selados e enviados para autópsia em laboratório, que revelou que a vítima realmente se tratava de uma mulher. Ela teria sido vítima de homicídio, pois os legistas constataram que o motivo da morte havia sido 3 ferimentos feitos à bala. Um fato bizarro encontrado pelos legistas é que aparentemente não havia furos de bala em suas roupas, levando à conclusão que ela teria sido morta nua e que posteriormente seu assassino a havia vestido. Também durante a autópsia foi encontrada uma espécie de bandagem hospitalar que aparentemente havia sido enrolada na cabeça da vítima, gerando uma especulação de que ela teria sido vendada antes de ser baleada. Os legistas estimaram que a data da morte teria sido há pelo menos 6 meses atrás. Algumas semanas depois da autópsia, um estudo da arcada dentária identificou que o corpo pertencia a Sherry Morrow, de 23 anos. Sherry era uma stripper de Anchorage que havia sido reportada como desaparecida 10 meses antes. Em seu relatório de pessoa desaparecida, constava que a última coisa que ela havia dito a seus amigos era que um fotógrafo profissional havia oferecido $300 para tirar fotos dela. A moça disse que encontraria com o tal fotógrafo, mas logo depois disso, desapareceu. Enquanto que a polícia tinha praticamente certeza de que seu assassino seria o tal fotógrafo, eles não tinham nenhuma pista ou evidência que permitisse algum tipo de busca pelo tal homem. Tudo o que a polícia tinha era apenas uma cápsula de rifle, mas de um calibre extremamente comum para as centenas de caçadores que moravam na cidade de Anchorage. As autoridades resolveram marcar uma coletiva de imprensa com o objetivo de divulgar o crime na esperança de que alguém pudesse entrar em contato com novas informações. Durante a coletiva, um repórter perguntou, abre aspas, Vocês acham que a morte de Sherry está relacionada às outras mortes reportadas naquela parte do Alasca?
Fecha aspas. Ele referia-se a um episódio de 2 anos atrás, onde o corpo de outras 2 mulheres haviam sido encontrados na mesma região. Um dos corpos estava em estado avançado de decomposição, e tudo o que se identificou era que ele pertencia a uma mulher por volta dos 20 anos. Já o outro corpo foi identificado como o de Joanne Messina, de 24 anos, que também era uma stripper em Anchorage. Como resposta oficial, a polícia disse que não acreditava que a morte de Sherry tivesse relação com esses outros 2 assassinatos, mas por baixo dos panos, os investigadores suspeitavam de alguma relação. Pois não só as 3 mulheres haviam encontrado destinos semelhantes na mesma região, como também um rápido levantamento demonstrou um aumento significativo no número de pessoas desaparecidas na cidade. A maioria destas pessoas eram jovens mulheres que trabalhavam como strippers ou prostitutas. Embora houvesse um grande indicativo de que as autoridades estivessem lidando com um serial killer, não havia evidência concreta que provasse essa teoria, e, portanto, os policiais optaram por não expor esse fato publicamente. Durante todo o ano seguinte, nenhuma nova informação apareceu sobre Sherry Morrow ou sobre as outras 2 mulheres encontradas na mesma região, e o caso acabou esfriando. No entanto, mais e mais strippers e prostitutas continuavam a desaparecer das ruas de Anchorage e ninguém sabia explicar o porquê. Até que em 13 de junho de 1983, algo aconteceu. Naquela manhã, um homem dirigia seu caminhão em uma pacata estrada nos arredores de Anchorage, quando avistou uma mulher correndo em sua direção. A mulher não usava calças e estava descalça, gritando e acenando vigorosamente com as mãos. Achando aquilo estranho, o homem encostou o caminhão para logo em seguida ver a moça, assustada, entrar no carro e se encolher no assento, como se quisesse se esconder de alguma coisa que a perseguia lá fora. O caminhoneiro chegou a dar uma olhada para o lado de fora, mas não viu nada. Temendo o que quer que tivesse assustado a mulher, resolveu arrancar com o caminhão, levando a moça dali. Ele notou que a mulher era bem mais nova do que ele acreditava, alguém por volta dos 20 anos, e que havia uma algema presa em um dos braços da garota. Ele até tentou fazer algumas perguntas, mas a moça estava simplesmente muito abalada e tremia, apenas implorando insistentemente para que ele a deixasse no motel mais próximo. O homem resolveu respeitar o momento e atendeu ao pedido, deixando-a onde ela havia solicitado. A moça deixou o carro às pressas, correndo para dentro do motel, direto para seu quarto. A recepcionista do motel, vendo a moça cruzar a entrada, sem as calças, descalça, suja e aos prantos, resolveu, depois de ouvir do caminhoneiro o que havia acontecido, ligar para a polícia. Apenas alguns minutos depois, a polícia compareceu ao motel e foi até o quarto da mulher. Ela ainda estava totalmente assustada, mas concordou em acalmar-se e contar aos policiais o que havia acontecido. Após retirarem a algema de seu braço, a garota contou que seu nome era Cindy Paulson e que ela tinha 17 anos. Seu relato chocou os policiais, não só pelos horrores detalhados por ela, mas também pela forma corajosa que ela havia contado. Cindy contou que ela estava trabalhando como prostituta nas ruas de Anchorage quando um carro encostou. Em seu interior havia um homem magro, barbudo, usando óculos, que passou um ar tranquilo e inofensivo, solicitando seus serviços. Como ela não o havia visto como uma ameaça, concordou em entrar no carro. Assim que ela se sentou no banco do passageiro, ele colocou uma algema em um de seus pulsos, apontando uma arma para ela e exigindo que ela ficasse quieta. O homem procedeu, dirigindo até um bairro, de certa forma bonito, onde ele estacionou em uma casa. Cindy foi conduzida por dentro da casa até o porão da mesma, onde ela disse que havia uma fraca luz, assim como correntes penduradas no teto. O homem a prendeu com os braços erguidos nessa corrente
e a molestou por diversas horas. Quando ele havia se cansado, ele disse a Cindy que tiraria uma soneca e que na volta eles dariam um passeio na cabana dele, que ficava na floresta. Cindy implorou para que ele a libertasse, mas o homem parecia não ligar, avisando que se ela fizesse algum barulho ou se tentasse fugir, ele a mataria. Durante as próximas horas, Cindy continuou acorrentada ao teto, com as roupas abertas, pensando quais outros horrores ela teria que superar, até que eventualmente o homem voltou ao porão. Ele a desacorrentou do teto, levando-a para fora do porão até a sua sala de estar, onde ele orgulhosamente exibiu a sua coleção de troféus de caça, dizendo como ele amava caçar e os locais e as presas às quais ele gostava de praticar. Neste momento, Cindy percebeu que ele não possuía nenhuma intenção de mantê-la viva. Afinal, ele havia mostrado seu rosto, sua casa, seu carro, os locais que frequentava, o que gostava de fazer. Ele havia dado a ela todas as informações que ela precisava para prendê-lo, e, portanto, ela era um perigo imenso para ele. Ela recordou-se de pensar que se ela não encontrasse uma maneira de fugir, ela seria morta. Depois de toda a conversa dos troféus, ele colocou-a de volta no carro e dirigiu até um pequeno aeroporto próximo, onde ele disse que seu avião ficava. O homem estacionou dentro do hangar e conduziu Cindy para dentro de um pequeno avião. Enquanto Cindy estava sentada dentro do avião, ela pôde testemunhar enquanto ele carregava arma após arma, bolsas e mais bolsas, e outras coisas que pareciam ser suprimentos militares. Foi neste momento que ela tomou a decisão de fugir, sabendo que se o avião decolasse, seria o seu fim. Ela esperou até que ele fosse até o seu carro buscar algo, e quando ele estava de costas para o avião, em um ato de plena coragem, pulou para fora do cockpit, correndo direto para fora do hangar. Do lado de fora do mesmo, Cindy correu em direção a uma floresta, enquanto podia ouvir o homem vindo atrás dela, aos berros, dizendo que iria pegá-la e matá-la. Ela contou que correu com todas as forças por sua vida, atravessando a floresta até chegar em uma estrada, onde ela disse ter olhado para trás e visto que o homem não mais a perseguia. Foi assim que ela acenou para o motorista do caminhão, que a acolheu, levando-a até o motel. A polícia ficou assustada com a história contada pela garota, que parecia inacreditável, mas Cindy havia relatado com tantos detalhes e de maneira tão genuína que eles acreditaram. As autoridades disseram a Cindy que eles a levariam até um hospital e depois até a delegacia para formalizar todo o ocorrido. E Cindy concordou. Portanto, que no caminho eles pudessem passar no tal aeroporto, onde ela poderia identificar o hangar e o avião o qual ela esteve. Os policiais aceitaram e levaram-na até o aeroporto, onde ela apontou o hangar. O avião ainda encontrava-se lá, apesar de não haver sinais de seu agressor. De uma forma ou de outra, os policiais anotaram diversas informações, tais como o modelo do avião, os números de identificação, as cores e os detalhes do mesmo. Durante a visita dos policiais, vendo a agitação da viatura, um guarda do aeroporto veio até o encontro deles, dizendo que na noite passada viu o dono do avião agindo de maneira estranha, mexendo em seu carro de forma suspeita. Então, por precaução e também por um pressentimento, anotou a placa do veículo. Com as informações do avião e a placa do carro, os policiais foram capazes de identificar o dono dos dois veículos. Ambos os transportes estavam no nome de um homem chamado Robert Hansen, que tinha um endereço em Anchorage e conduzia uma bem-sucedida padaria no centro da cidade. Logo após deixarem Cindy no hospital, recebendo os devidos cuidados médicos, eles decidiram fazer uma visita para Robert em sua residência. Coincidentemente, tanto a polícia quanto Robert chegaram no mesmo momento em sua casa.
E logo os policiais perceberam que o carro de Robert batia com a descrição dada por Cindy, assim como a aparência de Robert também batia com a descrição do agressor. Vendo os policiais estacionarem na porta de sua casa, Robert se mostrou prestativo, imediatamente chamando-os e perguntando no que podia ajudá-los. As autoridades mencionaram que gostariam de conversar com ele e perguntaram se podiam entrar. Robert não hesitou, convidando-os para dentro da casa. Assim que botaram os pés em sua sala de estar, os policiais perceberam o ambiente descrito por Cindy, com todos os troféus de caça espalhados pelas paredes. Quando eles sentaram, os policiais questionaram o que ele havia feito na noite passada, e Robert respondeu, dizendo que ele havia passado a noite com uns amigos, que ele tinha o contato deles e que os policiais podiam ligar para confirmar. Quando os policiais pediram para dar uma olhada na propriedade, Robert consentiu, alegando que eles estavam livres para olhar onde quisessem. E embora os policiais tenham dado uma boa olhada, não havia nenhum sinal de que Cindy havia sido atacada ali. Eles agradeceram a hospitalidade e dirigiram-se de volta para a delegacia de polícia, onde eles ligaram para os tais amigos com os quais Robert alegou ter passado a noite, e ambos confirmaram sua história. Logo, aparentemente, eles tinham uma contradição em suas mãos. Eles resolveram voltar até Cindy, no hospital, onde eles perguntaram se a menina tinha certeza de todos os detalhes do que ela havia contado, se não havia algo a mais, ou se ela não havia exagerado em alguma parte. Cindy disse que não, que tudo o que ela havia contado era a verdade absoluta. Eles então solicitaram que ela passasse por um teste do polígrafo, o detector de mentiras, o qual Cindy recusou. Os motivos pelos quais Cindy ter recusado passar pelo teste são desconhecidos. Quem sabe uma total falta de confiança no trabalho da polícia, mas fato é que após ela ter se negado a passar pelo teste, os policiais começaram a levantar dúvidas sobre a sua história. Percebendo que não conseguiria justiça e que provavelmente sua vida estaria em perigo, Cindy resolveu deixar a cidade. Portanto, seu caso e Robert Hansen foram esquecidos. 3 meses depois, no dia 2 de setembro, tudo mudou. Uma equipe de construção trabalhava em uma antiga estrada não muito longe da região onde as mulheres haviam sido encontradas. E durante a remoção de terra, uma das máquinas desenterrou restos humanos. As autoridades foram acionadas e resgataram os restos mortais. Assim como no caso de Sherry Morrow, quando eles procuraram por evidências ao redor, uma única cápsula de calibre .223 foi encontrada na área. A autópsia desses restos revelaram que novamente se tratava de uma mulher, que faleceu por consequência de múltiplos ferimentos à bala. Um estudo da arcada dentária identificou que o corpo pertencia a Paula Golding, de 17 anos, que trabalhava como stripper em Anchorage e havia sido reportada como desaparecida 5 meses antes. As autoridades resolveram enviar a cápsula encontrada na cena do crime de Paula, assim como a encontrada na cena de Sherry, a um laboratório para análise, que concluiu que ambas as cápsulas haviam sido disparadas pelo mesmo rifle. Através desse estudo, eles tiveram a certeza de que estavam lidando com um serial killer. Os investigadores lembraram-se do caso de Robert Hansen, e muitos deles acreditavam que ele era o assassino. Entretanto, Robert tinha um álibi sólido, e os policiais não possuíam nenhuma evidência contra ele. Sentindo-se sem saída, eles optaram por acionar um homem chamado John Douglas, um famoso criador de perfis de serial killer que trabalhava para o FBI. John construiu um perfil analisando os casos de Paula e Sherry, e o resultado deixou os policiais perplexos. Ele descreveu um homem por volta dos 40 anos, alguém que se misturasse facilmente com a sociedade. Ele seria uma pessoa querida por outras, que se relacionava bem com as pessoas, bem-sucedido,
provavelmente dono de um negócio, com hobbies de andar ao ar livre e caçar, além de possuir algum tipo de defeito na fala, como língua presa ou gagueira. Este perfil descrevia perfeitamente Robert Hansen. Por conta da alta taxa de sucesso de John Douglas em identificar assassinos, o juiz do caso não hesitou em dar ao FBI um mandado de busca para a casa de Robert. Dessa vez, a busca das autoridades revelaria evidências irrefutáveis, como um mapa da área dos crimes, contendo 37 marcações em X, sendo que alguns desses X coincidiam com os locais onde foram encontrados os corpos. Eles também encontraram um rifle calibre .223, assim como uma bolsa contendo diversos tipos de joias de mulheres, e dentre essas joias, um colar que pertencia a Sherry Morrow. Quando o FBI estava carregando todas as evidências encontradas na casa de Robert, uma vizinha se aproximou, vendo toda a agitação, e disse a um agente do FBI que seu marido era amigo de Robert e que ele havia mentido no seu testemunho como álibi, pois não sabia das proporções em que Robert estava metido e queria apenas fazer um pequeno favor para seu amigo, e que, na verdade, ele não estava com Robert na noite questionada originalmente pelos investigadores. Essa nova informação era o prego no caixão que os policiais precisavam, pois sem seu álibi, ele não teria defesa absolutamente nenhuma contra as acusações que viriam. Quando a polícia interrogou Robert, exibindo todas as provas encontradas em sua casa, assim como esta nova versão do testemunho, onde ele não tinha mais seu amigo como álibi, ele não resistiu e logo disse que confessaria. Entretanto, ele tinha uma condição. Ele só confessaria ter matado as 4 mulheres cujos corpos já haviam sido encontrados pela polícia. As autoridades sabiam que Robert definitivamente havia matado outras pessoas, mas a essa altura eles estavam somente interessados em esclarecer quem elas eram e onde elas estavam. Eles ofereceram um acordo para Robert, onde ele confessaria os 4 assassinatos e proveria detalhes das outras vítimas, tais como quem elas eram, onde estavam, quando os crimes haviam acontecido e de quais formas. Em troca, ele não seria processado por nenhuma outra vítima que ele mencionasse. Robert concordou com esses termos e assinou o acordo, para em seguida oferecer aos investigadores uma confissão verdadeiramente macabra e horripilante. Segundo sua confissão, ele saía para dirigir durante as noites em Anchorage, procurando por mulheres jovens e vulneráveis que estivessem sozinhas. Frequentemente, essas mulheres eram prostitutas nas ruas ou strippers que ele tentava fazer amizade nas boates. Seu método consistia em aproximá-las, passando-se por um fotógrafo profissional, dizendo que as achava bonita e oferecendo um cachê para tirar algumas fotografias. Muitas destas garotas sonhavam em tornar-se modelos e, acreditando neste sonho, concordavam em participar. Ele então prosseguia, marcando um encontro para o dia seguinte, geralmente em algum fast food local. Entretanto, Robert chegava bem antes do combinado, escondia-se em seu carro e aguardava a chegada da vítima, com a intenção de descobrir se elas estavam sozinhas ou não. Se elas estivessem sozinhas, sem ninguém para as socorrer, ele aparecia dirigindo o carro e pedia para que elas entrassem. O que elas não poderiam imaginar é que no lado de dentro da porta do passageiro, Robert já havia preparado uma algema, com um lado preso à porta e o outro aberto, pronto para prender no punho das moças. Assim que elas entravam, Robert fingia que ia ajudá-las com o cinto, mas na verdade pegava as algemas e as fechava contra o punho da vítima, para logo em seguida sacar uma pistola e fazer ameaças. Durante sua confissão, Robert gabou-se para a polícia de como ele havia se tornado um expert em fazer isso, dada a quantidade de vezes que ele já havia praticado.
Uma vez que a vítima estava algemada dentro de seu carro, ele dirigia para sua casa e conduzia a mulher até o porão, acorrentando-as no teto, exatamente como Cindy havia descrito. Depois de molestá-las por horas, quando ele se cansava, ele as colocava de volta dentro do carro e dirigia até o aeroporto, onde ele já havia preparado seu avião para uma pequena viagem. Todas suas vítimas anteriores, ao contrário de Cindy, jamais fugiram do avião. Depois da decolagem, não demoraria muito para eles pousarem próximo à cabana que ele tinha na área onde os corpos foram descobertos. Depois de levá-las até a cabana, seu jogo perverso começava. Ele despia as mulheres e as vendava. Com as mãos ainda algemadas, ele as conduzia para fora da cabana e ordenava que, se quisessem viver, bastava que corressem. E assim elas faziam, disparando o mais rápido que podiam, correndo por suas vidas, batendo nos galhos e árvores, acreditando que todo aquele sofrimento havia acabado e que elas estavam finalmente livres. Mas o que elas nem imaginavam é que o sofrimento estava apenas começando. Desde o começo, Robert não tinha nenhuma intenção de deixá-las fugir. Ele sabia que em volta de toda a área de sua cabana havia água, profunda e gelada, e que mesmo que alguma vítima conseguisse escapar dele e chegar até a água, algemadas, elas se afogariam. Baseado nisso, ele dava a elas uma enorme vantagem para dar a falsa sensação de fuga e de esperança. Um tempo depois, ele pegava seu rifle e sua faca, dando início à caçada. Segundo ele, pelas próximas horas e até mesmo dias, ele procurava pelas mulheres, como um caçador em busca de sua presa. Ele contou ainda que, em muitas ocasiões, ele não disparava seu rifle ao encontrá-las, mas se aproximava escondido e, com sua faca, fazia um ferimento não letal, apenas com a intenção de que a ferida pudesse deixar um rastro de sangue, o qual ele pudesse seguir. Ele então voltava à caçada, perseguindo essas mulheres que gritavam por socorro, mas seus gritos se perdiam na imensidão e no vazio da floresta. Quando elas se cansavam, exaustas da caçada e desmaiando devido à perda de sangue, ele finalmente abria fogo com seu rifle. Uma vez morta, ele removia as algemas, vestia de volta as roupas e as enterrava em uma cova rasa. Antes de ser transportado para a cadeia, para cumprir uma pena de prisão perpétua, sem a possibilidade de fiança, ele foi conduzido até a área onde praticou as caçadas, com o intuito de ajudar a identificar outras vítimas e os locais onde foram enterradas. Entretanto, ele só ajudou a achar outras 8 mulheres, uma vez que muitos locais já haviam sido revirados por animais. Outros ele não se lembrava corretamente onde era, ou simplesmente se cansava de compartilhar informações com a polícia. O assassino nunca confirmou se todos aqueles X marcados no mapa eram realmente todos locais onde ele havia enterrado outras vítimas. Mas os investigadores chegaram à conclusão que é exatamente isso que eles representam. Inclusive, há indícios de outros mapas, com ainda mais X marcados. No final das contas, a polícia conseguiu extrair ao todo os corpos de 17 vítimas. Quanto às outras marcações, dificilmente saberemos o que aconteceu, dado o fato que em 2014 Robert faleceu na prisão, levando estes segredos com ele. A causa da morte jamais foi informada. Destes 17 corpos resgatados, quase todos foram identificados. A última identificação bem-sucedida aconteceu em outubro de 2021, quando, com o auxílio de DNA, as autoridades foram capazes de identificar Robin Pelkey, de 19 anos, como uma das vítimas. Seu corpo estava sem identificação há 37 anos. Até a data da gravação deste vídeo, apenas uma vítima, apelidada de Eklutna N,
continua sem identificação. O caso das caçadas humanas de Robert Hansen prova que realmente não há limites para a crueldade humana e que nunca devemos julgar um livro somente por sua capa. Este caso sempre será lembrado como um dos crimes mais impiedosos e frios da história do Alasca. Mas o que eu realmente quero saber é: por qual motivo você acha que Robert cometeu tais atrocidades? Teria ele algum tipo de distúrbio psicológico? Ou apenas pura maldade em seu coração? Você acredita que exista algum outro serial killer com métodos mais hediondos do que esse? Deixa aí nos comentários a sua teoria desse caso que, felizmente, dessa vez foi solucionado.